de volta com mais um vídeo para o canal. Antes de iniciarmos o vídeo de hoje, vale lembrar que se inscreva no canal, ative o sininho para que cada vídeo novo você seja automaticamente notificado, tá bom? Lembrando que aqui eu conto com você e você conta comigo. Durante esses dias eu tive algumas conversas e passando por essas conversas foi muito falado sobre a área de recursos humanos. E aí eu pensei, poxa, vamos fazer um vídeo falando um pouquinho como é o recursos humanos, o que é, né? O que de fato é, como que se originou. Então é bastante importante, a partir de agora, eu vou começar a falar sobre recursos humanos, no vídeo de hoje falando sobre o que é, e para os próximos eu vou entrar nas áreas, tá? Naqueles subsistemas que vocês conhecem, recrutamento, treinamento, vou falar um pouquinho de administração de pessoal e outros também, tá bom? Assim, você que está buscando uma oportunidade na área ou que pensa em fazer uma transição de carreira vindo para a área de recursos humanos, comece a ouvir alguns termos e a entender exatamente o que você gostaria de fazer. E para você que não conhece, passar a entender um pouquinho da nossa área, tá bom? Vamos lá? Quando a gente fala de recursos humanos, a gente tem aqui a palavra recursos e a palavra humanos. Então, o que são recursos? Olhando pelo material, recursos são o quê? Valores, riquezas, bens. Quando a gente fala em aptidões, os recursos pode ser aquilo que você tem, aquilo que você comprou, aquilo que você usa. Quando a gente pensa em humanos, a gente está falando de quem? A gente está falando de gente, de pessoas, do homem, da mulher, né? Então, juntando, eu posso dizer que recursos são talentos humanos, eu posso dizer que são dote de pessoas, dote de gente, riqueza de gente. Então, isso tudo, pessoal, são os recursos humanos. Esse canal aqui, né, ele tem um trocadilho, recursos mais humanos, né, pra gente pensando nesses recursos e que eles fiquem cada vez mais humanizados. Por quê? Dessa forma se torna uma área mais transparente, eu consigo acessar você de uma forma que você possa entender e com clareza. Então essa é a intenção do canal. Então, falando mais sobre recursos humanos, a gente vai lá na década de 20, quando tudo começou. A área começou a ser chamada de relações industriais. Por que relações industriais? Porque tinha muita influência da Revolução Industrial. Na época, a área de relações industriais era voltada para resolver a problemática entre empregador e empregados. Era desta forma que era vista. Então, os anos foram passando, as mudanças foram acontecendo, tanto na parte econômica no mundo, como no comportamento das pessoas. E cada vez mais os empregadores viram a necessidade de ter uma área mais estratégica. Uma área onde ele pudesse, além de ter profissionais habilidosos, tecnicamente desenvolvidos para exercer a função. Então, quando isso acontece, estimula o crescimento da área. Quem não queria contratar uma pessoa com todas as habilidades necessárias para desenvolver o trabalho? Qual empresa que não queria, além de contratar um bom funcionário, crescer em relação a isso? Então, baseado nisso, a área começa a tomar mais corpo, começa a tomar mais evidência e importância na organização. Vale lembrar que a área de recursos humanos é a área matriz de qualquer organização, porque ela trabalha com o bem maior de qualquer organização, que é o bem humano, o capital humano. A gente vai estar falando de pessoas. Quando a gente chega entre a década de 80 e 90, que está essa problemática, que cada vez está fortalecendo a área de recursos humanos, né? Então as empresas começam a ficar preocupadas, começam a valorizar mais a área. Chegando já, entrando em 90, as empresas começam a olhar e identificar que essa área tem um nome, né? E aí começa a fortalecer o nome de recursos humanos, começa de fato se olhar para a gente. Recursos humanos ou RH, como popularmente é tão conhecido.
Passando aí desse período, a gente vai chegando ao ano 2000 e cada mais fortalecida a área, algumas empresas, alguns executivos começam a mudar também o nome da área. Vocês sabem que em algumas empresas não usa recursos humanos, né? Usa departamento de gente, administração de pessoas, gente gestão, departamento de gente e outros nomes que, se a gente for falar aqui, tem vários, desenvolvimento humano, né? Então cada uma começa a usar de uma forma, mas de qualquer forma são outros nomes, mas tudo dentro de recursos humanos. Não deixa de ser recursos humanos. Bom, passando por tudo isso, né? Hoje a área é uma área encorpada, é uma área fortalecida nas organizações. Nós, profissionais, temos que ter habilidades, né, pessoal, técnicas para desenvolver esse trabalho. O que é importante? Uma graduação na área. Você tem uma graduação, de repente, em psicologia, em administração, cursos, né, tecnólogos de gestão de pessoas, MBA, especialização voltada para a área. Isso é importante. É importante também ter mais um idioma, porque dependendo da área que você esteja dentro de recursos humanos, talvez trabalhando numa multinacional, seja muito importante o inglês, seja muito importante o espanhol, né? Às vezes não é obrigatório, ela não está lá como pré-requisito, às vezes ele funciona como desejável. Então por que também não explorar isso? Mas eu estou falando aqui um pouco da parte técnica, né? Que você também pode fazer alguns cursos voltados para a área. A gente tem também toda a parte comportamental. Quando a gente fala de humanos, lembra que eu falei lá no início? A gente está falando de gente. Então, pessoal, é importante gostar de gente, né? É para isso, você tem que ter algumas habilidades, certo? Bom humor, gostar de gente, facilidade para gerir conflitos, ser educado, ser gentil, ser analítico, ser proativo. Essas são algumas características importantes para um profissional de recursos humanos. Ter liderança, boa comunicação. Tudo isso vai fazer com que sejamos um ótimo profissional da área. Essas são algumas dicas que eu estou passando aqui com vocês. É lógico que tem uma gama de informações a respeito de recursos humanos, mas eu vou separar em nossos vídeos por partes. Então hoje eu comecei aqui falando por recursos humanos, o que é, quais são as dicas, né? E nos próximos vídeos eu vou começar a entrar em todos os subsistemas, nos principais, tá bom? E aí a gente vai falando de cada um, ok? Vou falar de recrutamento e seleção, vou falar de treinamento e desenvolvimento, vou falar de saúde ocupacional, segurança do trabalho, administração de pessoal e a gente vai conversando e espero que esse aprendizado seja muito bom para vocês. Comente, não fique inibido, pode comentar, dê dicas, coloca aqui para mim nos comentários o que você gostaria de ver nesse canal. Se eu estou falando sobre algum vídeo e de repente algum tema passou e eu não expliquei detalhadamente, comenta. Eu vou ter maior prazer em voltar aqui e estar falando melhor sobre isso com vocês. Lembrando que aqui eu conto com vocês e vocês contam comigo. Não esqueça, ao sair, de deixar o seu like, de deixar sua crítica, sua sugestão, sua inscrição no canal e, principalmente, compartilhar com todos. Ok? Agradeço a todos vocês, tenham todos uma excelente semana, abençoada para você e toda a sua família. Tchau, até o próximo vídeo.